Olá, Olha quem boa tá tarde. aí. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo Botei o ótimo. E você? fone. Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde aí aos nossos espectadores da live. Boa tarde a todos. Legal. E aí, Fernanda, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tá ansiosa pra live Tô- tanto quanto eu? Oh, claro que tô nervosa. Maravilha. Faz parte do processo, né? É, com certeza. Isso que deixa o negócio interessante. Pois é, hoje a gente vai pegar fogo nessa live aqui, hein? Quero ver o povo Com animado. certeza, com Vamos certeza. esperar mais Lídia uns dois entrou, minutinhos aí, a gente já inicia. tá? É, tem uma galerinha aqui entrando, tem a Lidiane, o Olha o Luiz Síndico Luiz aí. Alexandre. É. Rapaz. É Ides ou Lides? Agora eu fiquei, acho que é Lides, né? Lidiane. Lides. Lidiane. Tertolino Ribeiro, é isso? Tertolino. Maravilha, pessoal. Hoje a gente Eu vai falar quero aqui já em casos agradecer, práticos. sim, sim. Pode falar, Pedro. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês do portal, estreando aí essa a primeira live. Com Verdade. certeza é a primeira de muitas lives que vocês farão, com muito conteúdo, com muita qualidade para quem trabalha, para quem mora em condomínio, levando informação, porque isso o portal já faz, né? E muito bem feito, informações valiosas, de fontes seguras, né, para as pessoas. E agora, com live, então vai ficar muito bacana. É Muito isso aí, obrigada, né? muito grata pelo convite, tá? Obrigado você pela honra, né, de estar abrindo as lives aí. Essa é a nossa primeira live, então a gente já peço aos espectadores aí, é, acompanhem, curtam aí, né, sigam a gente e ajudem a gente a desenvolver essas lives aí, tá? O objetivo da live não é ser mais uma, é simplesmente poder trazer para vocês coisas práticas, objetivos, né? Eu conversei bastante com a Fernanda ontem, a gente combinou de trazer alguns casos práticos aqui, tem casos engraçados, casos polêmicos, com certeza vai aumentar ainda mais o grau de conhecimento de vocês e quando vocês precisarem tomar ações, atitudes, vocês já vão saber o que fazer. Né? Então a gente vai trazer esses Exatamente. casos aí. É importante. E outro, vocês estão ouvindo de uma pessoa que é gabaritada, né? Uma pessoa que é advogada, síndica profissional, tem conhecimento na área. Então não é qualquer pessoa que vem aqui com ideias. Então a gente vai aprofundar o tema aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, em respeito aos que já estão online com a gente, então a gente já vai dar início, isso é importante. Então, o tema de hoje, abrindo a nossa live, é barulhos em condomínios. Tá? Casos, problemas e soluções práticas. Tá? Já avisando que vai ficar gravado. E depois, futuramente, a gente pode ser que a gente faça alguns cortes da gravação da live. E aí a gente vai disponibilizar no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. E talvez até no nosso portal também. Tá bom? E quem não segue ainda o portal, tem aqui o Instagram, é só seguir o Instagram. E também acessa o nosso portal lá, condice.com.br, tá bom? E a Fernanda ela foi convidada também, porque ela é uma das autoras do nosso e-book Barulhos em Condomínios. Né? Ela teve uma participação muito especial lá, muito legal. Obrigado também, viu, Fernanda, pela disponibilidade. Não, E se vocês não baixaram o e-book ainda, por favor, baixe, vai estar aqui nos comentários aqui embaixo. A Carol vai disponibilizar para vocês o link. Então é só clicar, preencher ali os dados e fazer o download, é gratuito, tá? E pode também indicar e divulgar para outras pessoas que com certeza vai ajudar bastante, tá bom? Então, Fernanda, eu vou passar o seu currículo rápido aqui. Qualquer erro, qualquer divergência, por favor, você se manifeste. Já levanta a mão e fala, tá errado. Então, vamos lá. Fernanda Souza, né? Ela é advogada, síndica profissional, casada, mãe, artesã, que eu achei muito legal isso aqui. Ela é colunista do portal Conte-se, também de outros portais, e é uma das autoras do e-book Barulhos em Condomínios. Fernanda, por favor, a palavra é tua, faça a sua introdução, e aí a gente começa já a entrar nas perguntas aqui para a gente avançar. perfeito. É, bom, quanto ao currículo, né, não tá tudo certinho, sou advogada, sou artesã,
por paixão, por amor, é meu hobby, é meu momento lúdico. A sindicatura é por paixão também. Eu Que legal. ingressei na sindicatura porque eu queria fazer diferente do que eu recebia, né? E além de saber que eu era uma pessoa capacitada para isso, fui atrás de cursos, me especializei, que as pessoas pensam assim, ah, mas você é advogada, tudo bem. Não, advogado é advogado, síndico é síndico. Então, quando a gente quer ingressar numa carreira, quer exercer qualquer tipo de função, de profissão, a gente busca primeiro o conhecimento para a gente levar, né, qualidade e técnica para as pessoas. Então, e eu me apaixonei pelo mundo condominial, né? Legal. E é muito interessante esse mundo, essa coletividade que a gente vive, porque é uma novidade a cada dia. Né? É um pouco perturbador, problemático, mas a gente gosta dessa dinâmica que a gente acaba sendo contaminado, né? Que legal, é isso aí. Você vê que não adianta, síndico tem que gostar, não adianta levantar a mão numa assembleia e falar, você é síndico porque eu não gosto do síndico atual, né? Isso não vai funcionar. Quando a pessoa entender o nível de responsabilidade civil, criminal, enfim, todas as responsabilidades, não é brincadeira. Tanto que existem aí movimentos para regular a, a profissão do síndico, né? Do síndico como síndico profissional, o síndico orgânico. E eu acredito numa visão a longo prazo que o síndico orgânico, aos poucos, ele vai deixando esse cargo, né, para dar vazão realmente aos síndicos profissionais, aquelas pessoas que estão buscando conhecimento, se gabaritando, aprendendo, estudando muito, porque não é brincadeira, o síndico ele precisa também conhecer sobre legislação, ele precisa conhecer sobre manutenção predial, sobre segurança de perímetro, segurança e principalmente sobre comunicação, como se comunicar com as pessoas, né? Precisa amar pessoas, gostar de pessoas de fato. E o síndico ele tem todas essas responsabilidades e precisa dessas qualificações. E uma das maneiras de ter essas qualificações, além da prática, é estudando, aprendendo e participando de lives como essa, que só enriquecem o conhecimento. Né? Não tem outra maneira. Fernanda, vamos acelerar aqui, porque eu estou muito ansioso com as perguntas que eu fiz, são perguntas muito bacanas, perguntas que o pessoal mandou. E eu Tá. quero saber, assim, logo de cara, vamos lá. Uhum. Síndico versus barulhos, né? Como que o síndico e quando que o síndico deve agir quando o condômino reclama? Vamos lá. Perfeito. Tem dois viés, tá? Então, vamos primeiro para o viés técnico. Tecnicamente, o síndico ele deve intervir em questões que afetam a coletividade condominial, tá? Então, ele tem que certificar de que aquele barulho ele incomoda mais de uma unidade. Porque se for uma questão entre vizinhos, entre duas unidades, não é da alçada do síndico, então ele não deveria intervir neste caso. Por que isso? Quando a gente está incomodado com alguma coisa, a gente liga primeiro para o síndico, né? E aí relata ele a situação e a gente já quer aquela resposta imediata. O que a gente quer de imediato? A multa essa unidade, eu não aguento esse barulho. Mas não é assim, a gente tem passos a serem seguidos, né? O síndico ele tem que se certificar, porque ele tem que proteger também a gestão dele. Não, a gestão ela tem que ser uma gestão técnica, segura, imparcial, né? Porque, veja, muitas vezes os moradores eles não querem formalizar a reclamação. Eles falam, mas eu não quero me indispor com o vizinho, né? Mas não pode passar essa bola para o síndico, porque senão pode ficar parecendo que é algo pessoal do síndico com aquele morador, com aquele condômino, né? Então, esse é um viés técnico. Agora, o outro viés que nós temos é um viés da gestão. É um viés da gestão condominial, dessa questão da humanização, né? E na humanização, a gente tem vários aspectos. E, a meu ver, um deles, e eu acho que o principal, é ouvir. Porque quando a gente está com problema, a gente quer ser ouvido, né? A gente quer que alguém ouça o nosso problema e, de preferência, resolva. Então, o que eu, Fernanda, acho razoável?
escute um lado. Embora não seja o dever dele, se for entre duas unidades, agir, mas ele pode servir como um mediador ali daquela situação. Porque muitas vezes a pessoa nem sabe que está incomodando o outro, que ela não tem essa dimensão, né? Essa noção. Então, assim, acredito que uma boa conversa entre as duas partes possa resolver o problema, e aí fica todo mundo, conversa com um, conversa com o outro, e vamos equilibrando a situação. Nesse caso aí que você falou, tem um viés técnico e tem um viés pessoal ali, né? Da comunicação, do amor entre pessoas mesmo. Nesse sentido, por exemplo, o síndico você falou sobre a coletividade individual, isso aí tem uma diferença absurda, porque a gente sabe que tem aqueles condôminos que são perseguidores de outros condôminos, né? Por algum motivo, por alguma razão, enfim, eles têm as suas motivações. A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para pontuar as informações, né? E a gente sabe que tem aquele condômino que é um pouco mais sensível a barulho, né? Então, realmente, qualquer coisa vai trazer problema, vai causar um problema para ele, e tem aquele condômino que não liga para tanto barulho assim. E também tem aquela questão do condômino que faz o barulho realmente e ele expande o barulho para as outras unidades. É aí que você falou que o síndico deve realmente agir, né? No caso da coletividade, eu acredito, aí você me corrija, que pode ser mais fácil agir porque você vai ter mais pessoas reclamando, enfim, você tem uma série de outras provas, vamos dizer assim, prova mais social, né? E no caso de unidade com unidade, aonde realmente o condômino ele reclama do barulho, mas por medo, sei lá, não quer realmente, como você falou, se indispor, ele não quer aparecer, ele não quer colocar a família dele em risco, enfim. Nesse caso, como que pode ser resolvida uma mediação entre eles? Porque o síndico não é obrigado, mas como papel de líder, vamos dizer assim, do condomínio, ele tem a função de tentar ajudar. Na tua visão, como advogada e na tua visão como síndica, como que você faria essa mediação ou você poderia ajudar a gente a desvendar esse mistério aí de uma pessoa que não quer aparecer, mas ela quer que resolva o problema? Sim. Os passos, tanto para a coletividade quanto para o individual, a gente falando do síndico como líder ali daquela comunidade, para mim são os mesmos. A gente pede para a pessoa formalizar, tem que formalizar de alguma forma essa queixa. E mais, fazer provas daquilo que ela está alegando. Por quê? Porque aquela pessoa que supostamente está cometendo uma infração, está incomodando, ela tem que ter uma chance de defesa. Tem que ser dada a ela essa oportunidade. E para que ela se defenda, ela tem que saber exatamente do que ela está sendo acusada, do que está sendo imputado ali a ela. Então, quanto mais informações nós tivermos, muito melhor será. Então, é isso. O síndico ele deve agir, nós síndicos, a gente tem que agir com fundamento, com respaldo. E qual é o respaldo? Formalização da questão da reclamação, fazer provas para não ter uma coisa, para não parecer algo pessoal. E outra, e aproveitando o gancho do que você falou, que tem condôminos que perseguem outros, moradores que perseguem outros, e querem usar o síndico nessa guerra, né? Então, o síndico ele tem que a gente tem que estar sempre um passo à frente para a gente tomar as atitudes corretas e boas, eficientes, tanto para aquela gestão lá para o condomínio, tanto justa para os condôminos, quanto para a nossa gestão também. Então, o passo é esse, é formalizar, fazer prova, e aí, se for entre duas unidades, o síndico, conversa, não precisa chamar as duas pessoas, vamos sentar nos três, não. Conversa com um em separado, explica a situação, chega para o outro e conversa em separado. Até porque entra também uma outra questão, tá? Nosso nível de tolerância é diferente. O meu nível de tolerância provavelmente não é igual ao seu. E aí ainda tem uma outra questão. Vamos supor, uma pessoa que não goste de pet, não gosta de jeito nenhum de cachorro.
o barulhinho da patinha do cachorro já vai ser aquela confusão. Tem gente que não gosta de crianças. Então, assim, uma gargalhada de uma criança já vai incomodar os ouvidos. Respeito quem não gosta de pet, quem não gosta de criança, ok. Mas eu estou dando um exemplo para a gente ver o nível de tolerância. Então, é aí que uma boa conversa entra e pode, assim, solucionar a questão, né? Tem acústica, né? Às vezes a acústica é péssima. O que a gente pode fazer? Né? Será que você pode colocar um tapete emborrachado para o teu filho brincar, para jogar os brinquedos? Ou então bota uns tapetes pela sua casa? Ou então você pode tentar evitar fazer esse barulho naquele horário? Então, a gente é conversando que a gente se entende. Eu penso assim. Exatamente. Você está falando bastante uma coisa assim interessante, né? Por exemplo, eu moro em apartamento, o vizinho de cima, ele tem um cachorrinho novo lá e o cachorrinho fica a noite inteira. No começo, realmente incomoda, porque você não está acostumado com barulho, mas depois aquilo vai, né? Não tem nada demais, é só um animal andando, um pet andando, e faz parte do processo. Os meus filhos, por exemplo, eles fazem alguns barulhos a mais, são crianças, brincam, correm, jogam bola, bate as coisas no chão. No meu caso, eu tenho um vizinho de baixo que tem 3 filhos, né? Então ela fala assim, eu nem ouço o barulho dos seus filhos, deixa eles fazerem barulho porque eu não estou ouvindo nada. Eu falei, então você se preocupa com o vizinho seu de baixo. Mas é bem isso mesmo. E às vezes essa conversa, ela leva até, sai da animosidade, até para uma proximidade entre as pessoas, porque tive um caso de uma mãe que ela tem um filho autista, um autismo severo. Então, durante a madrugada, muitas vezes, ele entrava no surto, né? E derrubava tudo, e, enfim, era uma loucura. Então, para aquele condômino que está embaixo, ou que está em cima, está escutando, quando eles souberam da situação, né, ter um outro olhar. Eu dei esse exemplo, mas a gente tem vários outros exemplos, né? Então, assim, é porque a gente entra no nosso apartamento e ali é o nosso mundo. Só que a gente não está sozinho, a gente vive em coletividade, né? Então, se a gente ficar um pouquinho mais aberto, né, a ouvir, a querer entender, de repente as situações se resolvem de uma forma muito tranquila, e geralmente se resolve de forma tranquila, tá? E você falou uma coisa importante, né? A pessoa tem que falar porque ela quer falar, né? Ela quer desabafar, ela está no momento de fala, mas se ela se dispor a ouvir também o lado do outro, a coisa flui de outra maneira, né? É muito bacana isso. Que essa live também alcance condôminos, né? Às vezes as pessoas passam realmente por problemas e que essa live possa ser esclarecedora para você. Vamos avançar aqui. Excelente. Obrigado, Fernando. Gravar o barulho. Esse é um caso, né? Não, eu vou gravar, vou mandar para o síndico, vou colocar no grupo do WhatsApp, vou mandar aqui no sistema do condomínio, eu vou fazer o que eu tenho que fazer e acabou. Gravar barulhos, vídeos, áudios, é permitido e o que isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, quando a gente fala, né, para gravar, fazer os vídeos, gravar os áudios, tem uma finalidade. E a única finalidade é corroborar, é comprovar aquilo que está sendo alegado. Não é para colocar em grupo de WhatsApp, de Facebook do condomínio, apontar unidade tal, tal horário, e não enlouquece. Não, porque isso sim vai gerar um processo, tá? Então, a gente jamais deve expor, tá? Quem quer que seja. É uma coisa. O síndico, a gente tem que gravar e mostrar para os síndicos para que eles tomem, ele vai tomar ali as atitudes que ele tem que tomar, e aquilo ali é para fins exclusivamente de prova, tá? Não é para divulgar, para expor o teu vizinho, o morador, porque isso vai te trazer problemas. Complementando isso aí, eu gostaria que você falasse agora, como advogada, nessa visão, se um momento eu gravar isso e expor o meu vizinho, ou se alguém gravar algo meu e me expor, quais são as consequências legais?
Mas em questão de barulho que você está falando? Isso, é porque está expondo, né? O meu barulho ali, seja qualquer tipo de barulho, está expondo a minha unidade, está expondo a minha família, ou Olha, eu vou resolver expor alguém. Quais são as consequências de- de- legais é, disso? nessa questão, né, do barulho, se você a pessoa expuser o outro, no mínimo ali vai ter uma ação de dano moral, tá? E fora o que se jogar num grupo de WhatsApp, depende da dinâmica ali da coisa, do que aquilo ali vai gerar, né? E aí a ação vai ser baseada no prejuízo que foi causado. Mas assim, o mínimo do mínimo, que não é mínimo, vai ser um dano moral, que você vai responder. E o condomínio, ele é também penalizado? O síndico também é penalizado em caso de uma ação de dano moral? Como que funciona isso? Não vejo assim, porque a gente tem que imputar o ato, né, a quem realmente praticou. Né? O síndico, acredito que nós, enquanto síndicos, ninguém em sã consciência vai pegar aquele áudio, aquele vídeo, né, que está ali junto, né, do registro formal daquela reclamação e vai divulgar, vai divulgar aquilo. Né? Então, o condomínio não, ele não responde, o síndico não responde. Responde aquele que deu causa. Entendi. Então, a gente entrando agora nessa linha aqui, agora é um tema polêmico e absurdo, é o quê? Quando agora o condômino, né, o condômino ali, o reclamante ou o causador do problema é o síndico. Para quem que você recorre? Para onde que o condômino vai? Se o síndico está causando problema, ou o condômino de cima, de baixo, do lado está causando problema para o síndico, o que acontece quando ele é o problema? Olha, quando é o síndico o causador do problema, é algo assim que não deveria jamais estar acontecendo, porque ele é o líder, ele é o gestor e tem que dar o exemplo, né? Então, Uhum. como que ele vai estar apto a gerir um empreendimento, um condomínio, se ele mesmo não segue as regras? Aí fica uma coisa muito complicada, né? E aí vai dos condôminos se reunirem e tomarem as providências cabíveis, se acharem que é necessário, né? E quando o síndico é a vítima, é isso? Também. Quando o olha, o síndico sendo importunado, eu acredito que assim ele pode resolver a situação. Se for com um vizinho, né? Que a gente deu exemplo agora com uma outra unidade, eu acho que ele mais que ninguém está capacitado para chegar e ter uma boa conversa com aquele morador. Agora, se for uma questão de perseguição com o síndico, né? Vou fazer barulho porque eu não gosto desse síndico, vou perturbar a vida dele. Aí, né, a gente já tem outro viés, e aí, enfim, a conversa já engrossa. Então, por isso que eu estou te perguntando, porque já aconteceu isso, né, em condomínios que a gente atende, onde o síndico foi o reclamante, é ele que estava sofrendo esse bullying por causa de um condômino, né? E também teve casos de síndico que usava e abusava do poder do síndico, ele acha que tem poder, na verdade, e abusava Exato. desse tipo de coisa. Nesse caso, falando mais de forma prática, assim, como que o condômino, ou os condôminos, né, um só não vai conseguir fazer muita coisa, mas os condôminos, como que eles devem realmente agir? Ir atrás de advogados, ir atrás da administradora, como que ele deve agir no caso onde o síndico é o problema? Nesse sentido de Primeiro, barulhos, por exemplo. primeiro reportar isso ao síndico, né? Como qualquer, dá ele a oportunidade de defesa também, né? E aí, mas se for uma conduta reiterada, que mesmo ele, diante das conversas, diante das reclamações dos condôminos, ele continuar, aí eu acho que, de repente, é o que eu falei, os condôminos podem se reunir e verificar, e reanalisar, né, fazer uma nova análise, se este síndico deve permanecer
na liderança, como gestor do empreendimento, como gestor ali daquela comunidade, né? E aí, se eles entenderem que não, né, começa assim o processo de destituição, né, seguindo, obviamente, o que está na convenção, né, do condomínio, seguindo o Código Civil. Legal. E no caso do síndico, então, só para finalizar aqui essa caixinha dessa conversa, no caso do síndico que sofre a ação do condômino, então, obviamente, como você falou, ele deve agir primeiro como síndico, né? Se posicionar, entrar no papel de síndico e conversar com o condômino, e tentar, ao máximo, então, tirar a posição dele como condômino, certo? Para evitar conflitos diretos. Seria isso? Não, ali quando eu quis dizer que ele estava apto, porque assim, além dele ser condômino, ele é o síndico. Então, eu parto do pressuposto de que ele tem conhecimento suficiente, conhecimento técnico para resolver esse tipo de situação. Mas ali ele é o síndico e o condômino ao mesmo tempo. Essa figura, né, ele está ali, é uma pessoa só representando as duas figuras. Então, quando eu disse, ele pode tentar uma conversa com essa unidade, com esse morador. Agora, é o que eu falei, geralmente uma boa conversa resolve. Quando não resolve, né, aí talvez a pessoa, se não tiver nenhum problema assim mental, se não tiver nenhuma outra questão, né, e aí a gente pode, de repente, pensar que essa pessoa está de má fé. Quando acontece uma questão dessa, de perseguição com o síndico, a gente tem agora também a lei do stalking, né? Que veio para dar um respaldo maior também para a gestão do síndico. Então, essa pessoa ela pode ser enquadrada nessa lei do stalking, né? Se o síndico resolver levar a questão adiante. Então, assim, primeiro, o respeito, né? Tanto por parte do síndico, quanto por parte dos moradores, porque muito se fala nos deveres do síndico, e tem que falar porque realmente a gente tem muita responsabilidade. Mas os moradores, os condôminos também têm que passar por um processo de conscientização, né, de respeito àquela figura, porque nós não estamos ali, porque muitas vezes as pessoas pensam, está se achando a dona do condomínio, está querendo fazer, está querendo usar o meu dinheiro do jeito, está falando que eu não posso usar o meu dinheiro. Não, a questão é que a gente foi contratado para gerir, e a gente sabe o que a gente pode ou não fazer, e se a gente fizer, as consequências. Então, acho que assim, o respeito e você está aberto, né, a ter realmente um profissional dentro do seu empreendimento que você entregou a ele, o seu patrimônio, né? Não só o seu patrimônio, seu apartamento, sua casa, mas a sua vida, porque condomínio, lê-se segurança, né? Eu entendo assim. Então, tudo que a gente faz tem um olhar também voltado para a segurança, né? Então, é muito disso. Eu acho que tem que ter uma conscientização dos moradores, dos condôminos, em relação ao síndico, sim. O que nem você falou, né? As pessoas estão ficando, em alguns casos, intolerantes, né, a barulhos e tudo mais. Teve até um comentário falando sobre a intolerância zero aqui, e é verdade. Então, eu acredito muito nessa migração do síndico orgânico, que não quer mais ficar ouvindo esses problemas todos, tudo isso aí, e principalmente barulho, reclamação, e ele quer passar isso para uma gestão profissional, onde a pessoa realmente tem o gabarito ali para poder tocar isso, né? É bacana. Sim. E então já fica a dica para quem está aí, né, como síndico, o síndico orgânico principalmente, então a comunicação. Se você ainda não entende de comunicação, ainda não consegue dialogar e tudo mais, tem que pesquisar, procurar alguns cursos sobre oratória, sobre conversas, tem que amar pessoas, não adianta. Se você não gostar de pessoas, não tem jeito. Tiago, um adendo aqui. O síndico orgânico, o síndico morador, tem muitos síndicos muito bons, que gostam do que fazem, querem fazer bem e vão procurar se aprimorar. A questão é quando o síndico, ele é síndico porque não tinha outra opção, aí caiu nas mãos dele, né? E ele não tem tempo. Ele trabalha o dia inteiro, chega em casa às 19 horas e o telefone não para de tocar. Então, acho que
essa nossa conversa é para esse síndico, que não é só o síndico do seu prédio, porque a gente tem que ter tempo para cuidar, né? Por isso que o síndico externo, que é o síndico profissional, né? Você contrata essa pessoa, porque ele vai dar o tempo dele, ele vai disponibilizar, ele vive disso. Então, ele tem disponibilidade, pelo menos deveria ter, ele tem acessibilidade, ele é acessível, né? Para que você fale com ele, para que você reporte, para que você seja respondido, né? Não prontamente, em 5 minutos, mas em um tempo razoável. Então, acho que a nossa conversa é muito para esse síndico, né? Morador E o orgânico. síndico orgânico também, eu acho que ele deve buscar esse tipo de informação para ele criar um lado profissional do seguinte, não se tornar um síndico profissional, mas um profissionalismo e para poder dividir na mente dos condôminos os horários, né? Porque ele tem vida, ele tem família, ele tem trabalho, como você falou, e é verdade, ele tem um tempo reduzido, uma carga reduzida para cuidar do condomínio. E às vezes os reclamantes, principalmente de barulho, reclamam ali, sábado à noite, de madrugada, porque o vizinho de cima, né, infelizmente tomou um a mais ali e está fazendo barulho, está fazendo outros tipos de barulho, e ele quer ligar para o síndico 1h30 da manhã, 2 horas. E existe, tem que ter essa separação. Muitos síndicos orgânicos no começo da sua gestão, eles estão abertos, não, eu quero resolver o problema, eu quero ficar ansiosos para isso, e precisa ter essa separação, né? Eu vejo isso aqui no meu condomínio, eu vejo em outros condomínios que a gente atende, exatamente isso, essa separação do horário. Pô, peraí, até 2 horas da tarde no sábado eu estou disponível, depois eu tenho minha vida. Né? Então, como que você indica aí para o síndico orgânico fazer essa separação? Não tem muito a ver com o nosso barulho, mas eu acho que casa bem com a informação aqui. É o que você está dizendo, impor limites. Olha, eu assumi essa função, então meu horário. Até o síndico profissional, ele tem um horário de atendimento, tá? Ele tem um horário de atendimento, final de semana, questões emergenciais, envio de e-mails, né? Solicitações, envia por e-mail, vou responder dentro de 48 horas, dentro de 3 dias úteis, mas eu vou responder, né? Então, é isso, saber, colocar, realmente, delimitar ali os horários, os dias, para que você tenha paz, para que você tenha sossego, porque é bem isso, né? Quando o síndico é orgânico, ele passa a não ter vida. Se for num condomínio, então, que tem a piscina, que tem a academia, ele não vai mais para a piscina, ele não vai mais para a academia, ele botou o pé lá dentro e ele não tem 5 minutos de descanso, né? E isso não pode acontecer. Então, acho que é realmente isso. É ele ter esse lado aí profissional, que você falou muito bem, não é só porque ele é síndico morador, ele está disponível 24 horas. E também não é porque é um síndico externo profissional que está disponível 24 horas. Questões de emergência, tem ali todo um cronograma para você seguir. O morador tem que saber a quem se dirigir primeiro, antes de chegar no síndico. Porque tem questões que não precisa vir diretamente para o síndico, né? Pode passar pela portaria, ou então pelo zelador, ou pela administração, e aí até o síndico, né? Até porque ele tem que ficar livre. Ele é livre no sentido de que ele tem que ter um momento ali para raciocinar a gestão daquele empreendimento, ele verificar tudo que ele precisa fazer, né? Para ele ir em busca de melhorias, de novas coisas, de novos contratos, enfim, para aquele empreendimento. Então, se ele ficar por conta de atender morador, ele não vai fazer a gestão. Atender morador 24 horas, o tempo todo. Tem que atender, mas com horário delimitado. Nesse momento que a gente fala, né, que a importância de você ter ali um sistema, né, um aplicativo para o condomínio, um profissional, a importância de você ter um e-mail, de você ter um canal de comunicação onde a pessoa possa relatar de forma segura, anônima, e deixar o tempo do síndico para ele poder trabalhar. Nesses momentos aí que a gente vê o quanto o WhatsApp ele cria aquela ansiedade de quem mandou, e principalmente a ansiedade de quem recebe, porque, pô, peraí, eu li lá, apareceu o que li, eu tenho que responder na hora, e não é desse jeito. Existe todo um processo que deve ser feito antes. Mas a gente pode trazer isso aí para uma outra live, mais aprofundado, que é um tema muito, muito, muito bacana também, e tem muita gente com dúvida disso, né? Então, vamos avançar aqui.
Agora eu gostaria que você entrasse na parte de casos aí, rapidamente também. Se você trouxesse alguns casos, né? Sobre a parte do coletivo, né? Quando que o síndico age, alguns casos sobre obras, reformas, animais, músicas, instrumentos e brigas. Que normalmente entra no coletivo isso aí, né? Tem alguns casos aí que você lembra, que você pode trazer para a gente o problema e qual que foi a solução? Olha, é aquilo. Teve uma moradora que às 5h30 da manhã, nessa época de pandemia, né? E ela pratica atividade física, então ela começava a fazer jump. Às 5h30 da manhã, jump, você tem aquela, eu não sei o nome, é tipo um pula-pula, né? E você fica. Então Uhum. aquilo faz um barulho danado para quem está embaixo. Até na academia, quando a gente está na academia, a gente escuta. Você imagina quem está embaixo às 5h30 da manhã. Então, assim, volto mais uma vez. Para aquela pessoa, era normal, ela não tinha noção, pelo menos, né, demonstrou não ter a menor noção de que ela estava assim causando um problemaço para o outro que estava ali embaixo, né? Tum, 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 de manhã, 5h30, de madrugada, 5h30 da manhã. Então, assim, conversando, a gente se entende. Não sei se ela colocou uma borracha lá naquele chão, só sei que o barulho acabou. Então, assim, é aquilo, a pessoa tem que saber que está incomodando, porque a gente fala aqui, né? O óbvio tem que ser dito, e é verdade. Outro caso também de barulhos, assim, durante o namoro, né? Tem uma condômina aqui, do meu condomínio, que ela disse, falou para mim, olha, Fernanda, eu não me incomodo não, viu? Eu deixo a pessoa namorar, poxa, aí eu tô na sala, Fernanda, começa aquela... Começa aquele barulho, eu vou para o meu quarto, fecho a porta, ligo o meu ventilador de teto, não escuto mais nada. Eu dou um tempo, né? Um tempo que eu acho que razoável, já acabou. Aí depois eu volto para a sala. Então, assim, tá vendo? É um nível de tolerância para ela, aquilo ali. Mas se fosse outra pessoa e achar aquilo que falta de respeito, essa hora, né? Então, é isso, são pessoas, e pessoas lidam de maneiras diferentes nas mesmas situações, né? E é isso que torna, assim, engraçado, que torna muito interessante e peculiar esse mundo condominial. Em caso de obra, você já pegou o condômino que quer reformar o apartamento dele, que é um direito natural dele, né? É uma propriedade dos limites, mas ele quer reformar o apartamento dele, o cara de baixo está no home office. Como que funciona? Ele é nem o cara de baixo, às vezes o barulho pega ali o É, andar todo, 2, 3 andares para é. cima. Como que resolve esse tipo de coisa? Olha, eu acredito assim, ó, eu não peguei um caso de obra, tá? Não peguei isso. Mas assim, eu acredito que na época da pandemia, naquela época mais severa, ficou proibido, ficaram proibidas as obras, ok. Mas agora que as pessoas ainda estão em home office, a gente continuou trabalhando em home office, mas assim, o outro também tem o direito, né? Eu acho que a gente pode, de novo, chegar a um consenso, dizer, olha, você pode, pelo menos no período de X a X, não fazer aquele barulho, né? Porque eu posso ter uma reunião com o meu chefe, com o meu cliente, nesse período, vamos ver o que fica bom para mim e o que fica bom para você, sabe? E eu acho que é isso, eu acho que conversando a gente se entende. Porque eu não vejo problema em um outro cessar durante um período para o outro poder trabalhar e o outro aceitar durante o resto do tempo para o outro poder resolver a vida dele, né? Então, eu acredito muito assim na conversa. Léo, todos os casos que você citou aí, e toda a nossa conversa desde o começo está voltada à comunicação. Olha Sim. a necessidade das pessoas aprenderem a se comunicarem. É É muito porque, importante. assim, a técnica, a legislação, a gente tem que saber para trabalhar no nosso dia a dia. Mas, olha, não é com geralmente as questões entre pessoas não são resolvidas baseadas somente naquela letra fria ali, de uma norma técnica, de uma lei.
né? Então entra aqui o fator humano, né? E como que como a nossa capacidade de conduzir esses conflitos, de solucionar esses conflitos, querer, né? Querer. Isso traz bem-estar para o empreendimento, para os moradores, porque eu acho que a nossa função vai além dessa gestão da material, né? Manutenção dos portões, revisão de contratos, redução de custos. Isso aí, a nossa gestão é ampla, né? Envolve pessoas. Então, acredito que se a gente quiser realmente fazer um trabalho bacana, a gente tem que estar aberto, a gente tem que procurar meios de ajudar aos outros. E a gente acaba se ajudando também, porque a gente aprende muito. Com certeza, com certeza. A gente está Você acaba passando se por capacitando. uma lapidação assim, sem igual, pode ter certeza. Inclusive cursos de coach, né? Isso aí ajuda bastante. Você primeiro se entender, né? Que a gente quer entender o outro e resolver o problema do outro, mas a gente não olha para a gente mesmo muitas das vezes e fala, pô, por que eu estou nervoso com um barulho desse? O que de Não fato é? está me irritando? O que de fato está me deixando nervoso? Aí você para, reflete um pouco, fala, ah, então é por causa disso. Então resolve aquilo ali ou tenta solucionar aquele problema. Você vai ver que o barulho vai ser o de menos, né? Claro, a gente não está falando de excessos, mas eu acho que isso é importante, a pessoa se conhecer primeiro e depois poder entender o outro, porque senão não vai dar certo, né? E a nossa live ela está muito bacana, muito interessante, porque o condômino, o morador que tiver acesso, que escutar um pouquinho, eu acho que quando a situação vier para ele, eu acho que ele vai ter um novo olhar, uma nova postura. E isso vai fazer bem para ele também. Mesmo que ele ache que ele seja o prejudicado, né, aquilo já não vai bater tanto, assim, pegar por aquele lado pessoal. Então, Sim. saber que acontece, coisas acontecem, né? E vamos Exatamente. resolver da melhor forma possível. Como aconteceu comigo aqui um caso também, que é onde a moradora de cima era uma idosa, né? Estava alugado o apartamento, era uma idosa. E do nada, no final de semana, você querendo assistir um filme ali com a família, começou uma barulheira de joga bola que você fala, mas espera aí, um idoso com uma idosa dentro de casa jogando bola não é normal, né? Ou eles estão muito animados, ou Sim, tem gente lá. E realmente tinha a família dela, né? Acho que devia ser neto, alguma coisa brincando. E aí eu falei, pô, não tem outro jeito, tem que deixar rolar ali. E ficou até 1 e pouco da manhã, 1 e meia, mas isso aconteceu uma vez. Aí eu fiquei pensando, pô, eu até conversei com a minha esposa, não, se vai se estressar com isso aqui todas as vezes, você fica doido. Né? Você acaba causando exatamente. uma série de problemas sem necessidade. Às vezes é uma tolerância, tem que ter esse nível de tolerância, não adianta. As pessoas precisam, tanto quanto o Exatamente. síndico, quanto o condômino, né? Principalmente o condômino, tolerar um pouco mais o outro. E aprender, como você disse lá Exato. no começo da nossa live, viver em condomínio. Isso é uma comunidade, você tem que aprender. Não tem outro jeito. Exato. Exatamente. Exatamente. Maravilha. Fernanda, vamos finalizar aqui as considerações finais. A gente já está aqui há quase 40 minutos, 44 minutos aqui conversando. A ideia Uau! era 15, 20 minutos, É? mas o papo foi muito bom, foi muito gostoso. Foi. Acredito que para as pessoas que estiveram aqui, com certeza pegaram as partes práticas aí. Considerações finais, o que você acha? Acredito que você já falou tudo, mas deve ter alguma coisinha aí, você tem bastante informação. Por favor. Olha, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo, nos prestigiando. Tenho aqui vários amigos que entraram. A Amanda Cioli, uma advogada, colunista do portal também, advogada maravilhosa, minha grande incentivadora. Tem a Aline, uma advogada maravilhosa. A Lidiane, advogada maravilhosa. A mulherada está em peso, hein? Time de peso aqui, uau! Pois é. E todos, a Síndicas Sergipe Brasil, muito obrigada pela presença. Fiquei muito feliz de ter sido convidada para a sua primeira live do portal. Muito grata. Espero que tenhamos Obrigado. novos encontros. E quando eu minei isso, a gente já falando de um negócio, aí puxa para o outro. Não, vamos voltar para cá, porque senão a gente passa a tarde toda conversando. E Com foi muito certeza. prazeroso falar com você. Muito obrigada. Fiquei muito à vontade. Obrigado a você.
Mas é mais fácil quando é uma pessoa simpática igual você que entende do assunto e resolve, né? Gente, muito obrigado. Fernanda, muito obrigado. Gratidão mesmo. Primeiro aí por você estar acreditando no nosso projeto, de verdade, desde o começo, né? Você está lá com a gente, criando conteúdos. Pessoal, acessem lá o portal da condice.com.br. Tem bastante conteúdo da Fernanda lá. E toda semana, a cada 15 dias, ela está escrevendo para a gente coisas novas. Baixa o e-book, Barulhos em Condomínios. A Carol, se puder colocar aí, Carol, coloca aí pra gente o link para o pessoal baixar. É gratuito, tá? Divulga para o pessoal, divulga para os seus condôminos, os síndicos que estão aqui, divulguem para os seus condôminos. Essa live vai ficar gravada. É legal o condômino participar da live aqui para estar acompanhando as informações. E você, como síndico, também, vai lá, lê, baixa o e-book, é bem bacana, tá bom? Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo, a todos que já passaram por aqui, que vai assistir de novo. Gratidão a todos vocês, obrigado à equipe aqui do Portal Condice. E siga a gente aqui no Instagram, logo no canal no YouTube. Siga a Fernanda, tem muita informação, tem muita coisa valiosa ali. Sigam ela. E todas as dúvidas, perguntas, o que vocês precisarem fazer, por favor, podem se dirigir a ela. Eu já tinha cobrado isso com ela. Falei, a bucha está contigo. Se dirijam a ela, uma pessoa extraordinária e com certeza vai poder ajudar vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado mesmo. E até a próxima live. Obrigado. Essa aqui foi a primeira, hein? A primeira de muitas. Exatamente, de muitas. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fica na paz.